Eu sou o pastor Newton e vou falar hoje sobre o tema Os Ensinamentos de Jesus. Quero ler um texto aqui que está em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, que diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus falando: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, os ensinamentos de Jesus. Bem, nós vivemos hoje em um tempo de muitas novidades, não é verdade? Nós temos várias coisas inseridas no meio da igreja. Então, às vezes isso surge várias perguntas, dúvidas, como será se isso é pecado? Posso isso ou posso aquilo? Existe quadro que pastores respondem em suas redes sociais, dúvidas, perguntas de pessoas que ficam perguntando a respeito de determinados assuntos, porque são tantas as novidades que hoje existem no meio da igreja, e se pergunta, será se isso é bíblico? Será se isso está na Bíblia? Quais foram os ensinamentos de Jesus? Então, hoje há uma liberalidade para muitas coisas, como a homossexualidade, né? Existe uma grande tendência para a liberalidade dessas coisas, sendo que a palavra de Deus ela é contra. A palavra de Deus proíbe essas coisas, relação de homem com homem, mulher com mulher. Isso é abominável diante de Deus. Deus não se agrada dessas coisas. Então, o meio gospel hoje, como casas noturnas que existem, festas, shows gospel no meio da igreja, dentro do próprio prédio da igreja, show gospel, né? Existe igreja participando de carnaval. Então vivemos hoje uma geração de jovens que dançam, que pulam, que batem palmas, que fumam e até mesmo têm relações sexuais estando inserido na igreja. Então, mas isso tudo é algo que não é agradável ao Senhor. Isso tudo é algo que não é um ensinamento de Jesus para nós. Então nós vivemos hoje um evangelho distorcido, com muitas festas, deformação do corpo, prazeres, mas sem oração, sem jejum, sem consagração, sem vida com Deus. Então é um evangelho totalmente distorcido. Então vamos falar aqui de alguns ensinamentos de Jesus para nós. O primeiro ensinamento de Jesus, que nós vamos falar aqui, está em Mateus 22, versículo 37 ao 39. Jesus falando a respeito do amor, diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então isso quer dizer que nós devemos amar o Senhor, amar a Deus com todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, amar a Deus acima de nós mesmos, do nosso eu, do nosso ego. Então nós devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o teu próximo, ter amor pelaquela pessoa. O que é próximo? É o da tua casa mesmo, a tua esposa, os teus filhos, né? Aqueles que estão próximos de você, seus amigos, né? Seus parentes, seus vizinhos. Então todas as pessoas que realmente estão próximas. Às vezes nós temos uma tendência de amar os de fora, cuidar do de fora, receber bem e tratar mal o nosso próximo. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Outro ensinamento de Jesus, né? Mateus 5,16, Marcos 8,38, Lucas 2,49, João capítulo 1, versículo 14. Jesus veio nos falar isso, que Deus é Pai. É uma das grandes revelações de Jesus para nós, mostrando Deus como Pai. No Antigo Testamento, Deus ele era apresentado como eu sou, Jeová, Jireh, né? Aquele Deus temido, mas era tão tal que o povo de Israel tinha tanto medo de falar o nome de Deus, que eles não falavam por medo, que até esqueceram o nome de Deus, como se pronunciavam. Então Deus, né, ele é um Pai, e isso que Jesus veio revelar para nós, o ensinamento do Senhor Jesus para nós, revelando Deus como Pai. Então o próprio Senhor Jesus falou: se vós sois maus, sabeis dar as boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará tudo o que pedides. Outro ensinamento de Jesus para nós, a respeito do perdão, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus nos fala sobre o perdão.
E perdão é algo muito sério. Às vezes tem muitas pessoas que não falam com, né, com seu irmão, não fala com sua mulher, não fala com seus filhos, não fala com alguém que te ofendeu. As pessoas, né, ficam sem falar com essas pessoas porque não perdoam, guarda mágoa no seu coração. E isso Deus não se agrada. Deus, ele quer que nós sejamos como a cera diante do sol, que a cera diante do sol derrete. Não sejamos como a argila, como o barro que endurece, mas como a cera que amolece diante do sol. E o Senhor é o sol da justiça, o Senhor é o fogo consumidor. Então, diante do fogo, diante do sol, nós temos que ser como a cera derretida. Se alguém te fez mal, perdoa. Se alguém te acusou de alguma coisa injusta, perdoa. Se alguém, né, está querendo, né, alguma coisa com você, que você se ofende, alguma palavra dura, etc., perdoa. É isso que o Senhor Jesus nos ensina a respeito do perdão. O perdão tem que fazer parte da nossa vida, da nossa natureza. Seja fácil para perdoar as pessoas, porque o Senhor disse: se vocês perdoar aqueles que vos ofenderam, o vosso Pai também vai vos perdoar. Mas se você não perdoar, também vosso Pai não vos perdoará. E isso é muito sério. Outra coisa que Jesus nos ensinou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6, versículo 33. Jesus nos ensina isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, colocar Deus em primeiro lugar, né, ao acordar, né, ao dormir. Por que Deus se agradou tanto da oferta de Abel e não da de Caim? Porque Caim ofereceu a Deus uma oferta, mas diz que Abel, das primícias do seu rebanho. O que é a primícia? Do primeiro, daquilo que era melhor, ofereceu uma oferta ao Senhor. Então não era porque a Caim ofereceu fruto e Abel ofereceu, né, ovelhas, carne, não, mas é porque a intenção, aquilo que ele fez do primeiro. Então buscar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Não para você se promover, não para que você venha buscar coisa para si mesmo, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Né? Coloque a sua vida em oração, em jejum, na leitura da palavra, na pregação do evangelho. Em primeiro lugar, o reino de Deus na sua vida. Outra coisa que Jesus nos ensinou, né, a respeito da fé, né? Marcos capítulo 5, 36, 11, 22, Jesus falando sobre isso, sobre a questão da fé. Então nós devemos ter fé no Senhor, fé que o Senhor vai agir, fé que o Senhor vai fazer. Se a palavra do Senhor diz: se nós não tivermos fé, não podemos agradar a Deus. Porque aquele que quer agradar a Deus, primeiro tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que buscam. Então, se você quer realmente agradar o Senhor, tem que ter fé. Fé que você vai orar e as coisas vão acontecer. Fé que você vai pedir e Deus vai fazer. Né? Tenha fé, tenha confiança em Deus e Deus vai agir na sua vida. Outro ensinamento de Jesus, né, eu quero falar sobre a graça. Às vezes você pode dizer: pastor, mas Jesus não falou da graça nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. Na verdade, eu concordo com você. Jesus não falou, ensinou ali diretamente sobre a graça. Mas Jesus usou um homem chamado Paulo para falar sobre esse assunto. Paulo teve 3 anos no deserto da Arábia aprendendo do Senhor. Em Gálatas capítulo 1, versículo 11 ao 18, Paulo fala disso. Que não aprendeu de apóstolos, não aprendeu de homens, mas aprendeu do próprio Senhor Jesus. O Senhor ensinou ele. E o que o Senhor falava para Paulo? Ensinava a respeito da graça. E Paulo começou a falar sobre isso. O que é graça, pastor? Graça é aquele dom imerecido que Deus nos dá sem que eu e você mereçamos. Então, quando a pessoa quer se justificar, quer, né, ter justiça própria diante de Deus, a pessoa já está fora da graça. Porque a graça é aquele dom de Deus, aquilo que Deus faz na minha vida, na sua vida, sem que eu e você mereça nada. Eu não merecia, né, a salvação, você não merecia a salvação, mas Deus nos deu pela graça, sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Então a graça é algo que Deus dá para nós, para que você não tenha, dizer: porque eu sou bom, porque eu sou isso, aquilo, outro. Lembra da oração do fariseu, do publicano? O fariseu se promovia e dizia: eu, Senhor, tenho orado, eu tenho dado dízimo, eu tenho feito isso, feito aquilo. Enquanto o publicano batia no peito e dizia: Senhor, nem olhava para o céu, mas de cabeça baixa, e dizia: Senhor, eu sou um pecador, me perdoa porque eu sou um pecador. Então diz que o publicano foi justificado, o fariseu
foi rejeitado a oração dele. Porque Deus se agrada daquele que depende do Senhor, não daquele que se justifica, diz, porque eu tenho orado, Senhor, eu tenho dado dízimo, eu tenho feito isso, eu. Então, na verdade, não é nós, é Deus que faz. Então, a graça é algo que Deus nos ensinou. Então, poderíamos falar de vários assuntos aqui de ensinamento de Jesus, mas eu queria deixar esse daqui para você meditar, né? Jesus nos ensinou muitas coisas, como não acumular riquezas, não andar ansioso, amar os nossos inimigos, sobre o divórcio, sobre falsos profetas e muitos outros assuntos Jesus nos ensinou. Mas eu queria deixar esses 7 aqui para que você pudesse meditar, tá? Que Deus te abençoe, abençoe você, a sua família, a sua casa, em o nome do Senhor Jesus.